Em busca de sentido. Um psicólogo no campo de concentração. Por Viktor Frankl. Tradução de Walter Oschlup, Carlos Seavellini e revisão técnica de Helga Reinhold. Editora Sinodal e Vozes. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, isto é possível via Pix, apoia seu vaquinha. Centavos farão diferença e serão muito bem-vindos. Peço para que, por favor, curtem, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal. Tudo isso faz diferença em termos de engajamento. E caso queiram auxiliar também o canal de uma outra maneira, é possível comprar livros que chegam até mim pela lista de desejos da Amazon. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Estamos na parte primeira, a segunda fase, a vida no campo de concentração, última parte desta segunda fase. A liberdade interior. Esta tentativa de descrição psicológica e explicação psicopatológica dos traços típicos com que a estada mais demorada no campo de concentração marca a pessoa parece dar a impressão de que, afinal de contas, a alma humana é clara e forçosamente condicionada pelo ambiente. Na psicologia do campo de concentração, é precisamente a vida ali imposta e que constitui um ambiente social todo peculiar que determina, ao que parece, o comportamento da pessoa. Com razão, se poderão levantar objeções e perguntar: onde fica a liberdade humana, então? Não haveria ali um mínimo de liberdade espiritual no comportamento, na atitude frente às condições ambientais ali encontradas? Será que a pessoa nada mais é que um resultado de múltiplos determinantes e condicionamentos, sejam eles de ordem biológica, psicológica ou social? Seria a pessoa apenas o produto aleatório da sua constituição física, da sua disposição caracterológica e da sua situação social? E mais particularmente, será que as reações psíquicas da pessoa a esse ambiente socialmente condicionado do campo de concentração estariam de fato evidenciando que ela não pode fugir às influências desta forma de existência, às quais foi submetida à força? Precisa ela necessariamente sucumbir a essas influências? Será que ela não pode reagir de outro modo às condições de vida reinantes no campo de concentração? Podemos dar resposta a esta pergunta, tanto baseados na experiência como em caráter fundamental. A experiência da vida do campo de concentração mostrou-nos que a pessoa pode muito bem agir fora do esquema. Haveria suficientes exemplos, muitos deles heróicos, que demonstraram ser possível superar a apatia e reprimir a irritação. E continua existindo, portanto, um resquício de liberdade do espírito humano, de atitude livre do eu frente ao ambiente, mesmo nessa situação de coação aparentemente absurda, tanto exterior como interior. Quem dos que passaram pelo campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam pela área de formatura dos prisioneiros, ou de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali a última lasca de pão? E mesmo que tenham sido poucos, não deixou de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. E havia uma alternativa. A cada dia, a cada hora no campo de concentração, havia milhares de oportunidades de concretizar essa decisão interior, uma decisão da pessoa contra ou a favor da sujeição aos poderes do ambiente que ameaçavam privá-la daquilo que é a sua característica mais intrínseca, sua liberdade, e que a induzem, com a renúncia à liberdade e à dignidade, a virar mero joguete e objeto das condições externas, deixando-se por elas cunhar um prisioneiro típico do campo de concentração. A partir deste último ponto de vista, também a reação psíquica dos internados nos campos de concentração, em última análise, somente pode ser interpretada como algo mais que mera expressão de certas condições físicas
psicológicas e sociais, por mais que todas elas, seja a falta de calorias, seja a deficiência de sono, sejam os mais diversos complexos psíquicos, pareçam sugerir que a decadência da pessoa esteja vinculada à lei normativa de uma psique típica do campo de concentração. Aquilo que sucede interiormente com a pessoa, aquilo em que o campo de concentração parece transformá-la, revela ser o resultado de uma decisão interior. Em princípio, portanto, toda pessoa, mesmo sob aquelas circunstâncias, pode decidir de alguma maneira no que ela acabará sendo, em sentido espiritual, um típico prisioneiro do campo de concentração, ou então uma pessoa humana, que também ali permanece sendo ser humano e conserva a sua dignidade. Dostoiévski afirmou certa vez: "Temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento." Essas palavras ficavam passando muitas vezes pela cabeça da gente quando se ficava conhecendo aquelas pessoas tipo mártir, cujo comportamento no campo de concentração, cujo sofrimento e morte testemunham essa liberdade interior última do ser humano, a qual não se pode perder. Sem dúvida, elas poderiam dizer que foram dignas dos seus tormentos. Elas provaram que, inerente ao sofrimento, há uma conquista, que é uma conquista interior. A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar a sua vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido, em dando à pessoa a oportunidade de concretizar valores de forma criativa. Não há sentido apenas no gozo da vida, que permite à pessoa realizar valores na experiência do que é belo, na experiência da arte ou da natureza. Também há sentido naquela vida que, como no campo de concentração, dificilmente oferece uma chance de se realizar criativamente e em termos de experiência, mas que lhe reserva apenas uma possibilidade de configurar o sentido da existência, e que consiste precisamente na atitude com que a pessoa se coloca face à restrição forçada de fora, sobre o seu ser. Faz muito que o recluso está privado de realizar valores criativos. Mas não se encontra sentido apenas na realização de valores de criação e de experiência. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida, de alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. Aflição e morte fazem parte da existência como um todo. A maioria se preocupa com a questão: será que vamos sobreviver ao campo de concentração? Pois, caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido. Em contraste, a pergunta que me afligia era outra. Será que tem sentido todo esse sofrimento, essa morte ao nosso redor? Pois, caso contrário, afinal de contas, não faz sentido sobreviver ao campo de concentração. Uma vida cujo sentido depende exclusivamente de se escapar com ela ou não, portanto, das boas graças de semelhante acaso, uma vida dessas nem valeria a pena ser vivida. O destino, um presente. Pela maneira com que uma pessoa assume o seu destino inevitável, assumindo com esse destino todo o sofrimento que se lhe impõe, revela-se, mesmo nas difíceis situações, mesmo no último minuto de sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à existência. A pessoa pode permanecer corajosa e valorosa, digna e desinteressada, ou, na luta levada ao extremo pela autopreservação, pode esquecer sua humanidade e acabar tornando-se por completo aquele animal gregário, conforme nos sugeriu a psicologia do prisioneiro do campo de concentração. Dependendo da atitude que tomar, a pessoa realiza ou não os valores que lhe são oferecidos pela situação sofrida e pelo seu pesado destino. Ela então será digna do tormento, ou não. Ninguém
pense que essas reflexões estejam distantes da realidade da vida e do mundo. Sem dúvida, poucas e raras são as pessoas capazes e à altura dessa elevada proposta, pois poucos foram os que, no campo de concentração, mantiveram a sua plena liberdade interior e puderam alçar-se à realização daqueles valores possibilitada pelo sofrimento. E mesmo que tivesse sido um único apenas, ele bastaria como testemunho para o fato de que a pessoa interiormente pode ser mais forte que o seu destino exterior. E isto não somente no campo de concentração, Sempre e em toda parte, a pessoa está colocada diante da decisão de transformar a sua situação de mero sofrimento numa realização interior de valores. Tomemos o caso dos doentes, particularmente os incuráveis. Li certa vez a carta de um paciente relativamente jovem, comunicando ao seu amigo que acabara de ficar sabendo que sua vida não duraria muito mais e que mesmo uma operação não o salvaria. Mas escrevia ainda nesta carta que justamente agora se lembrava de um filme no qual um homem encarava sua morte com disposição, dignidade e coragem. Naquela ocasião, quando assistiu ao filme, este nosso paciente pensara que só pode ser um presente do céu caminhar em direção à morte com essa atitude, de cabeça erguida. E agora, escrevia ele, seu destino lhe dera essa chance. Anos atrás vimos outro filme, Ressurreição, baseado no romance de Tolstói. Quem então não pensou a mesma coisa? Que destinos grandiosos! Quão grandes personalidades! Nós, de certo, não teremos um destino tão glorioso, e por isso jamais poderemos alcançar semelhante grandeza humana. Terminada a sessão de cinema, íamos tomar um café, comer um sanduíche e acabávamos com essas estranhas ideias metafísicas que, por um momento, haviam cruzado nosso pensamento. Mas quando a gente mesmo se via colocado perante um destino grandioso, quando a gente mesmo, nós mesmos, nos defrontávamos com a decisão de fazer frente ao destino com grandeza interior própria, já tínhamos esquecido daqueles propósitos pouco sérios e acabávamos falhando. Para um e outro de nós, entretanto, talvez tenha chegado o dia em que estava novamente sentado no cinema, assistindo ao mesmo filme ou a um filme semelhante, enquanto que interiormente assistia a um outro filme, lembrando-se daquelas pessoas que realizaram em sua vida tudo isso, e mais ainda do que o que pode mostrar uma produção cinematográfica de cunho sentimental. Quem sabe então nos ocorre esse ou aquele detalhe, dessa ou daquela história de grandeza interior de determinada pessoa, como por exemplo a história de uma mulher jovem morrendo no campo de concentração, da qual fui testemunha. A história é singela, não há muito o que contar, e mesmo assim ela soará como que inventada, de tão poética que ela se me afigura. Essa jovem mulher sabia que teria que morrer nos próximos dias. Quando falei com ela, ainda assim estava bem disposta. Sou grata a meu destino por ser assim tão duro comigo. Foi o que ela me disse textualmente. Pois em minha vida burguesa anterior eu tive tudo o que quis e minhas ambições espirituais não eram lá muito sérias. Em seus últimos dias ela estava completamente ensimesmada. Essa árvore ali é a única amiga em minhas solidões, disse-me ela, apontando pela janela do barracão. Lá fora, um castanheiro estava em plena florescência, e do catre da enferma podia-se enxergar, pela pequena janela do barracão da enfermaria, um único ramo verdejante, com 2 flores. Com essa árvore eu converso muitas vezes, disse ela. Fico meio desconcertado, sem saber como interpretar as suas palavras. Estaria ela sofrendo de alucinações e delírios? Por isso lhe pergunto se a árvore também lhe responde. Sim? E que lhe estaria dizendo? Respondeu-me. Ela me disse,
estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou a vida eterna. Análise da existência provisória. Dissemos acima que a razão última para a deformação da realidade vital interior da pessoa no campo de concentração não está nas causas psicofísicas enumeradas, no fato de se originar, em última análise, numa livre decisão. Isso queremos detalhar a seguir. A observação psicológica nos reclusos no campo de concentração revelou que somente sucumbe às influências do ambiente no campo, em sua evolução de caráter, aquele que entregou os pontos espiritual e humanamente. Mas somente entregava os pontos aquele que não tinha mais em que se segurar interiormente. Em que deveria e poderia consistir esse apoio interior? Eis a nossa questão. Os relatos e descrições de casos vividos por ex-prisioneiros concordam em que o mais deprimente era o fato de o recluso geralmente nunca saber quanto tempo ele ainda teria que passar no campo de concentração. Ele não conhece o prazo para a libertação. Este, se entrava em cogitação, o que não acontecia no nosso campo, era tão indeterminado que, na prática, a duração do confinamento não só era impossível de se conhecer, mas podia ser considerada ilimitada. Um conhecido pesquisador na área de psicologia apontou certa vez para o fato de que a forma de existência no campo de concentração poderia ser caracterizada como uma existência provisória. De nossa parte, precisamos complementar essa caracterização, dizendo que a existência do prisioneiro em campo de concentração pode ser definida como provisória sem prazo. Ao chegar a um campo de concentração, os recém-internados geralmente pouco sabiam sobre as condições ali vigentes. Os que voltavam tinham que se calar, e de certos campos jamais alguém regressara. Ao pôr os pés no campo, entretanto, alterava-se o cenário interior. Com o fim da incerteza, também já chegava a incerteza do fim. Não se podia prever quando chegaria ao fim essa forma de existência, se é que jamais sucederia. Como se sabe, o termo latino finis tem dois significados: fim e meta. A pessoa cuja situação não permite prever o final de uma forma provisória de existência também não consegue viver em função de um alvo. Ela também não consegue mais existir voltada para um futuro, como o faz a pessoa numa existência normal. Concomitantemente, altera-se toda a estrutura de uma vida interior. Começam a aparecer sinais de decadência interior, como os conhecemos também de outras áreas de vivência. Numa situação psicológica idêntica, encontra-se, por exemplo, o desempregado. Também a sua existência se tornou provisória, e também ele, de certo modo, não pode viver voltado para o futuro, em função de um alvo neste futuro. Pesquisas psicológicas sistemáticas junto a mineiros desempregados permitem analisar os efeitos deste modo deformado de existência sobre a percepção do tempo, sobre o tempo interior ou tempo de vivência, como se denomina na psicologia. No campo de concentração era assim. Um breve período de tempo, por exemplo, um dia, preenchido por incertezas e violências a todo momento, parecia interminável. Um período mais longo, entretanto, digamos uma semana, preenchido com a monotonia diária, parecia transcorrer com rapidez incrível. E meus companheiros sempre me davam razão quando dizia: no campo de concentração, um dia demora mais que uma semana. Tão paradoxal era essa percepção estranha do tempo. Neste contexto, por sinal, vem também a lembrança às certeiras observações psicológicas de Thomas Mann em seu romance A Montanha Mágica, onde ele descreve a evolução de pessoas em situação psicológica análoga,
tuberculosos internados em sanatório, que igualmente não sabem quando receberão alta e ficam numa existência sem futuro, sem orientação para uma meta, assim como os tipos humanos confinados em campos de concentração. Um dos prisioneiros contou-me que, ao marchar numa longa coluna de reclusos recém-chegados, indo da estação ferroviária para o campo de concentração, teve o sentimento de estar andando atrás de seu próprio cadáver. Tal a intensidade com que ele experimentou naquela ocasião a absoluta falta de futuro, o qual o obrigou a encarar toda a sua vida exclusivamente sob a perspectiva do passado, como algo passado, como de um morto. Essa experiência de ser cadáver vivo ainda é aprofundada por outros momentos. Enquanto que na dimensão temporal se faz sentir o caráter ilimitado da detenção, faz-se sentir na dimensão espacial a limitação, o encarceramento. Aquilo que se encontra do lado de fora do arame farpado muito cedo parece inacessível e finalmente irreal, de certo modo. Os acontecimentos lá fora, assim como as pessoas e toda a vida normal fora do campo, assumem um aspecto de certa forma fantasmagórico para aquele que está dentro do campo de concentração. Na medida em que essa pessoa puder lançar um olhar para fora, a vida ali será vista por ela como que por um falecido que olha do além para este mundo. Em relação ao mundo normal, o recluso, com o tempo, se sentirá como se tivesse desaparecido para este mundo. Para quem entrega os pontos como pessoa, por não mais conseguir apoiar-se num alvo futuro, a forma de vida interior no campo de concentração acaba desembocando numa forma de existência retrospectiva. Dessa tendência de voltar para o passado já falamos em outro contexto. Ela se presta para a depreciação do presente com seus horrores. Ocorre, porém, que a depreciação do presente, da realidade circundante, implica certo perigo. Isto porque podem ser facilmente esquecidas as possibilidades de influência criativa sobre a realidade, as quais não deixam de existir também no campo de concentração, como ficou demonstrado em diversos exemplos heróicos. A desvalorização total da realidade, oriunda de forma provisória de existência do recluso, acaba seduzindo a pessoa a entregar os pontos completamente, a abandonar-se a si mesma, visto que, de qualquer forma, tudo está perdido. Essas pessoas estão se esquecendo de que muitas vezes é justamente uma situação exterior extremamente difícil que dá à pessoa a oportunidade de crescer interiormente para além de si mesma. Em vez de transformar as dificuldades externas da vida no campo de concentração numa prova de sua força interna, elas não levam a sério a existência atual e depreciam-na para algo sem real valor. Preferem fechar-se a esta realidade, ocupando-se apenas com a vida passada. A vida dessas pessoas acaba se desvanecendo, em vez de alcançar-se, em vez de alçar-se a um ponto alto justamente sob as dificuldades extremas da reclusão, para o que, em princípio, haveria a chance. Naturalmente, são poucas as pessoas capazes para isso, mas elas conseguiram, mesmo no fracasso exterior e mesmo na morte, alcançar uma grandeza humana que antes, em sua existência cotidiana, talvez jamais lhes tivesse sido concedida. Para os outros, entretanto, para nós, do tipo médio e frouxo, passava a valer a advertência de Bismarck. A vida é como estar no dentista. A gente pensa que o principal ainda vem, quando, na realidade, já passou. Variando um pouco, poderíamos dizer que a maioria das pessoas no campo de concentração acreditava terem perdido as verdadeiras possibilidades de realização, quando na realidade elas consistiam justamente naquilo que a pessoa fazia dessa vida no campo. Vegetar como os milhares de prisioneiros ou, como os poucos, vencer interiormente. Spinoza como educador.
Assim fica evidente que toda tentativa psicoterapêutica ou mesmo psicohigiênica de combater os fenômenos psicopatológicos suscitados no prisioneiro pela vida no campo de concentração necessariamente terá que procurar a reconstrução interior da pessoa, apesar de estar num campo de concentração, procurando fazê-lo orientar-se para o futuro, para um alvo no futuro. Instintivamente, um e outro recluso o fez por si. A maioria dispunha de algo que o sustentava, e geralmente se tratava de um pedaço de futuro. Não deixava de ser uma peculiaridade do ser humano que ele somente pode existir propriamente com uma perspectiva futura, de certa forma, sub specie eternitatis, do ponto de vista da eternidade. Nos momentos difíceis de sua existência, ele sempre de novo se refugia nesta dimensão futura. Muitas vezes isto pode tomar a forma de um truque. No que tange a mim, lembro-me da seguinte experiência. Quase chorando de dor nos pés lesionados, postos em sapatos abertos, num frio terrível e enfrentando um vento gelado, eu ia mancando na longa coluna no caminho de vários quilômetros entre o campo e o local da obra. Meu espírito se ocupava sem cessar com os milhares de pequenos problemas da nossa mísera vida de campo de concentração. Que vamos comer à noite? Não será melhor trocar a rodela extra de linguiça, que talvez receberemos, por um pedaço de pão? Será que devo negociar por uma tigela de sopa o último cigarro que me sobrou de prêmio de 2 semanas atrás? Como vou conseguir um pedaço de arame para substituir o que quebrou e que servia para fechar os sapatos? Será que vou integrar um tempo ao habitual grupo de trabalho no local da obra? Ou vão me despachar por uma outra turma com capataz brutal e violento? O que poderia eu fazer para cair no agrado de determinado capo, que me poderia proporcionar a imensa felicidade de ser utilizado como trabalhador de depósito no próprio campo de concentração, de modo que não precisasse mais acompanhar diariamente essa marcha terrível? Já me causa repugnância esta compulsão cruel que força meu pensamento a se atormentar diária e constantemente só com esse tipo de problemas. Eis que então aplico um truque. Vejo-me de repente ocupando a tribuna de um grande auditório magnificamente iluminado e aquecido. Diante de mim um público a ouvir atento, sentado em confortáveis poltronas, enquanto vou falando. Dou uma palestra sobre a psicologia do campo de concentração. E tudo aquilo que tanto me tortura e oprime acaba sendo objetivado, visto e descrito da perspectiva mais alta da ciência. Através desse truque, consigo alçar-me de algum modo para cima da situação, colocar-me acima do tempo presente e de seu sofrimento, contemplando-o como se já estivesse no passado e como se eu mesmo, com todo o meu tormento, fosse objeto de uma interessante investigação psicológico-científica, por mim mesmo empreendida. Diz Spinoza em sua Ética: Affectus qui passio est, desinit esse passio simulatice eius claram et distinctam formamus ideam. A emoção que é sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que dela formamos uma ideia clara e nítida. Quem não consegue mais acreditar no futuro, seu futuro, está perdido no campo de concentração. Com o futuro, tal pessoa perde o apoio espiritual, sucumbe interiormente e decai física e psiquicamente. Geralmente isto acontece de forma até bastante repentina, numa espécie de crise, cujos sintomas o recluso relativamente experiente conhece muito bem. Cada um de nós temia aquele momento em que se manifestava pela primeira vez essa crise, não em si próprio, pois então já teria sido indiferente, mas sim em seus amigos. Geralmente essa crise se configurava da seguinte maneira: a pessoa em questão, certo dia, ficava simplesmente deitada em seu barracão, e ninguém conseguia persuadi-la a botar a roupa, ir ao lavatório,
ou mesmo a se apresentar na formatura de chamada. Nada mais surtia efeito, nada lhe metia medo, nem súplicas, nem ameaças, nem golpes, tudo em vão. O sujeito simplesmente ficava deitado, não se mexia. E quando uma doença provocava essa crise, a pessoa se negava inclusive a ser transportada para o ambulatório ou tomar qualquer medida em prol de si mesma. Ela entrega os pontos. Fica deitada até nas próprias fezes e urina, pois nada mais lhe interessa. Certa vez vivenciei de forma dramática a importância da relação existente entre esse perigosíssimo entregar os pontos, o deixar-se cair por um lado e a perda da vivência em função do futuro por outro. O chefe do meu bloco, um estrangeiro que outrora fora um compositor musical bastante conhecido, disse-me certo dia: "Ei, doutor, eu gostaria de lhe contar uma coisa. Há pouco tempo tive um sonho curioso. Uma voz me disse que eu poderia expressar um desejo, que poderia dizer o que gostaria de saber e ela me responderia a qualquer pergunta. Sabe o que eu perguntei? Quero saber quando a guerra terminará para mim. Sabe o que quero dizer? Para mim. Isto é, queria saber quando seremos libertos do nosso campo de concentração, ou seja, quando terminarão os nossos sofrimentos." Perguntei-lhe quando tiver este sonho. "Em fevereiro de 45, respondeu. Estávamos no começo de março. "E o que te disse então a voz em sonho?" Continuei perguntando. E bem baixinho me segredou: "Em 30 de março. Quando este meu companheiro me narrou o seu sonho, estava ainda cheio de esperança, convicto de que se cumpriria o que anunciara aquela voz. Mas a data profetizada se aproximava cada vez mais, e as notícias sobre a situação militar, na medida em que penetravam em nosso campo, faziam parecer cada vez menos provável que a frente de batalha, de fato, nos trouxesse a liberdade ainda no mês de março. Deu-se então o seguinte: em 29 de março, aquele companheiro foi repentinamente atacado de febre alta. Em 30 de março, no dia em que, de acordo com a profecia, a guerra e o sofrimento para ele chegaria ao fim, ele caiu em pleno delírio e finalmente entrou em coma. No dia 31 de março, ele estava morto. Falecera de tifo exantemático. Quem conhece as estreitas relações existentes entre o estado emocional de uma pessoa e as condições de imunidade do organismo, compreenderá os efeitos fatais que poderá ter a súbita entrega ao desespero e ao desânimo. Em última análise, meu companheiro foi vitimado porque sua profunda decepção pelo não cumprimento da libertação pontualmente esperada reduziu drasticamente a capacidade imunológica de seu organismo contra a infecção de tifo exantemático já latente. Paralisaram-se sua fé no futuro e sua vontade de futuro, acabando seu organismo por sucumbir à doença. Assim, a voz do seu sonho acabou prevalecendo. Este caso isolado e suas conclusões, as conclusões dele tiradas, coadunam-se com outra observação para a qual o médico-chefe do nosso campo chamou a minha atenção certa vez. Na semana entre o Natal de 1944 e o Ano Novo de 45, irrompeu uma mortandade jamais vista anteriormente no nosso campo de concentração. Mesmo o médico-chefe foi de opinião de que as causas da mesma não estavam num agravamento das condições de trabalho ou de alimentação, ou numa eventual alteração climática, ou mesmo novas epidemias, não. Antes, a causa dessa mortandade em massa devia ser procurada exclusivamente no fato de a maioria dos prisioneiros
ter se entregue à habitual e ingênua esperança de estar de volta para casa já para o Natal. Como, porém, as notícias dos jornais fossem tudo menos animadoras, ao se aproximar aquela data, os reclusos foram tomados de desânimo e decepção gerais, cuja perigosa influência sobre a capacidade de resistência dos prisioneiros se manifestou justamente também naquela mortandade em massa daquele período. Dissemos acima que toda tentativa de restabelecer interiormente as pessoas no campo de concentração pressupõe que consigamos orientá-las para um alvo no futuro. A divisa que necessariamente orientou todos os esforços psicoterapêuticos ou psicohigiênicos junto aos prisioneiros talvez encontre sua melhor expressão nas palavras de Nietzsche. Quem tem por que viver, aguenta quase todo como. Portanto, era preciso conscientizar os prisioneiros, à medida em que era dada a oportunidade, do porquê de sua vida, do seu alvo, para assim conseguir que eles estivessem também interiormente à altura do terrível como da existência presente, resistindo aos horrores do campo de concentração. E, inversamente, ai daquele que não via mais uma meta de vida diante de si, cuja vida não tinha mais conteúdo, mas perdia o sentido de sua existência e assim todo e qualquer sentido para suportar o sofrimento. Essas pessoas perdiam a estrutura e sucumbiam muito cedo. A expressão típica com que replicavam a toda e qualquer palavra animadora era sempre a mesma. Não tenho mais nada a esperar da vida. Como se reagirá a esta atitude? Perguntar pelo sentido da vida. O que se faz necessário aqui é uma reviravolta, uma viravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos aprender e também ensinar às pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Falando em termos filosóficos, se poderia dizer que se trata de fazer uma revolução copernicana. Não perguntamos mais pelo sentido da vida, mas nos experimentamos a nós mesmos como os indagados, como aqueles aos quais a vida dirige perguntas diariamente e a cada hora, perguntas que precisamos responder, dando a resposta adequada, não através de elucubrações ou discursos, mas apenas através da ação, através da conduta correta. Em última análise, viver não significa outra coisa que arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do momento. Essa exigência, e com ela o sentido da exigência, altera-se de pessoa para pessoa e de um momento para o outro. Jamais, portanto, o sentido da vida humana pode ser definido em termos genéricos. Nunca se poderá responder com validade geral a pergunta por este sentido. A vida, como a entendemos aqui, não é nada vago, mas sempre algo concreto, de modo que também as exigências que a vida nos faz sempre são bem concretas. Essa concreticidade está dada pelo destino do ser humano, que para cada um sempre é algo único e singular. Nenhum ser humano e nenhum destino pode ser comparado com o outro. Nenhum ser humano e nenhum destino pode ser comparado com o outro. Nenhuma situação se repete, e em cada situação a pessoa é chamada a assumir outra atitude. Em dado momento, a sua situação concreta exige que ela haja, ou seja, que ela procure configurar ativamente o seu destino. Em outro momento, que ela aproveite uma oportunidade para realizar valores de vivência, por exemplo, sentindo prazer ou satisfação. Outra vez, que ela simplesmente assuma o seu destino. Mas sempre é assim que toda e qualquer situação se caracteriza por esse caráter único e exclusivo, que somente permite a uma única resposta correta à pergunta contida na situação concreta. Quando um homem descobre que o seu destino lhe reservou um sofrimento,
tem que ver neste sofrimento também uma tarefa sua, única e original. Mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmo, dentro deste destino sofrido. Ninguém pode assumir dela o destino, e ninguém pode substituir a pessoa no sofrimento. Mas na maneira como ela própria suporta este sofrimento, está também a possibilidade de uma realização única e singular. Para nós, no campo de concentração, nada disso era especulação inútil sobre a vida, não. Essas reflexões eram a única coisa que ainda podia ajudar-nos, pois esses pensamentos não nos deixavam desesperar quando não enxergávamos chance alguma de escapar com vida. O que nos importava já não era mais a pergunta pelo sentido da vida, como ela é tantas vezes colocada, ingenuamente, referindo-se a nada mais do que a realização de um alvo qualquer através de nossa produção criativa. O que nos importava era o objetivo da vida naquela totalidade que inclui também a morte, e assim, não somente atribui sentido à vida, mas também ao sofrimento e à morte. Este era o sentido pelo qual estávamos lutando. Sofrimento como realização. Uma vez que se nos revelara o sentido do sofrimento, também nos negávamos então a ficar desfazendo ou minimizando o volume de sofrimento que havia no campo de concentração, seja reprimindo-o ou iludindo-nos a respeito do mesmo com um otimismo barato ou artificial. Para nós, também o sofrimento passara a ser uma incumbência cujo sentido não mais queríamos excluir. Para nós, ele tinha revelado o seu caráter de conquista, aquele caráter de realização que levou Rilke a exclamar: "Quanto sofrimento há por resgatar!" Rilke falava de resgatar o sofrimento como outros diriam cumprir uma tarefa. Havia muito sofrimento esperando ser resgatado por nós. Por isso era também necessário olhar de frente a situação, a avalanche de sofrimento, apesar do perigo de alguém amolecer e, quem sabe em segredo, deixar as lágrimas correr livremente. Não precisaria envergonhar-se dessas lágrimas. Eram o penhor de lhe ter a maior das coragens, a coragem de sofrer. Mas pouquíssimos sabiam disso. E só envergonhados admitiam ter se extravasado em lágrimas. Certa vez perguntei a um companheiro como fizera desaparecer os seus edemas de fome, ao que ele confessou: curei-os chorando. Algo está esperando. As tentativas embrionárias de uma psicoterapia ou psicohigiene no campo de concentração foram de natureza individual e coletiva. As tentativas psicoterapêuticas individuais foram muitas vezes um tratamento de emergência para salvar a vida. Afinal, esses esforços se destinavam sobretudo à prevenção de suicídios. Para os casos em que se concretizara a tentativa de suicídio, havia uma proibição rigorosíssima de salvar a pessoa em questão. Assim, era oficialmente proibido, por exemplo, soltar companheiros que alguém encontrasse enforcados. Tanto mais se impunha a necessidade de tomar medidas preventivas. Lembro de 2 casos. Apresento-os não só por servirem de paradigmas para a aplicação prática das reflexões acima expostas, mas por revelarem também um notável paralelismo. Trata-se de 2 homens que em conversas haviam manifestado intenções de suicídio. Ambos alegaram da maneira típica que nada mais tinham a esperar da vida. Importava mostrar a ambos que a vida esperava algo deles, e algo na vida, no futuro, estaria esperando por eles. E de fato revelou-se que por um deles havia um ser humano esperando, o seu filho, ao qual idolatrava. Esperava pelo pai no exterior. Pelo outro, esperava não uma pessoa, mas um objeto, a sua obra. O homem era cientista e publicara uma série de livros sobre determinado tema, a qual não estava concluída e aguardava a sua conclusão. E para esta obra, este homem era insubstituível, não podia ser trocado por outro.
mas ele não era mais nem menos insubstituível que aquele outro que, no amor de seu filho, era único e não podia ser trocado. Aquela unicidade e exclusividade que caracteriza cada pessoa humana e dá sentido à existência do indivíduo faz-se valer tanto em relação a uma obra ou a uma conquista criativa, como também em relação a outra pessoa e ao amor da mesma. Esse fato de cada indivíduo não pode ser substituído nem representado por outro, e é, no entanto, aquilo que, levado ao nível da consciência, ilumina em toda a sua grandeza a responsabilidade do ser humano por sua vida e pela continuidade da vida. A pessoa que se deu conta dessa responsabilidade em relação à obra que por ela espera, ou perante o ente que a ama e espera, essa pessoa jamais conseguirá jogar fora a sua vida. Ela sabe do porquê de sua existência e por isso também conseguirá suportar quase todo o como. Uma palavra na hora certa. As possibilidades de psicoterapia coletiva naturalmente eram extremamente restritas no campo de concentração. Nesta área, o que tinha efeito incomparavelmente maior do que a fala era o exemplo. Contanto que um chefe de bloco não estivesse do lado das autoridades nazistas, tinha incontáveis oportunidades de exercer uma influência profunda e positiva sobre aqueles que se achavam sob sua esfera de ação, através de uma atitude íntegra e encorajadora. O efeito direto do ser exemplo sempre é maior do que o efeito de palavras. O efeito direto de ser exemplo sempre é maior do que o efeito de palavras. Volta e meia, porém, também a palavra tinha efeito, quando, por alguma circunstância externa, aumentava o eco interior. Lembro-me de certa ocasião em que surgiu a oportunidade de aproveitar psicoterapeuticamente, numa espécie de diálogo coletivo, a receptividade interior dos reclusos, favorecida por determinada situação externa. O dia fora terrível. Fazia pouco haviam sido anunciados, na hora da chamada, todos os pontos que doravante seriam considerados sabotagem e punidos imediatamente por enforcamento. Entre estes delitos constavam trivialidades, como o cortar tiras estreitas de nossos velhos cobertores, o que muitos de nós tínhamos feito para confeccionar polainas improvisadas, além de qualquer furto, mesmo o mais insignificante. Acontece que poucos dias antes, um prisioneiro que estava morrendo de fome penetrara no depósito de batatas para roubar quilos delas. Constatou-se o arrombamento e alguns prisioneiros descobriram o assaltante. Quando a direção do campo deu pela coisa, exigiu a entrega do delinquente. Caso contrário, o campo inteiro teria de ficar de jejum durante um dia. Naturalmente, os 2.500 companheiros preferiram jejuar a entregar o companheiro para ser enforcado. Ao chegar à noite desse dia de jejum, estávamos estirados em nosso barracão, todos tomados de depressão geral. Falava-se pouco, e quando saía uma palavra, ela demonstrava irritação. Como se não bastasse, a luz apagou. O estado de espírito geral atingiu o seu ponto mais baixo. O chefe do grupo, porém, era uma pessoa sábia e improvisou uma conversa sobre tudo aquilo que tanto nos preocupava interiormente. Falou sobre os tantos companheiros que haviam morrido nos últimos dias, de doença ou por suicídio. Falou também sobre o que provavelmente seria o motivo dessas mortes, em ambas as modalidades: o entregar os pontos. Sobre este aspecto, bem como sobre a questão de como se poderia talvez resguardar ainda as prováveis vítimas seguintes desse fatal autoabandono interior, o nosso chefe pediu que se desse algumas explicações e citou o meu nome. Ora, o meu estado de espírito naquele momento nem de longe era de dar explicações psicológicas ou qualquer consolo psicoterapêutico para os meus companheiros de barracão, numa espécie de aconselhamento médico-pastoral. Eu estava com frio e com fome,
e também me sentia muito desanimado e irritado. Mas tive que juntar as forças e aproveitar esta oportunidade única, pois o que mais precisavam agora era de ânimo. Assistência psicológica. Iniciei por dizer que, olhando objetivamente, o futuro só podia parecer desesperador. Admiti que cada um de nós podia calcular para si mesmo como eram mínimas as chances de sobrevivência. Ainda não chegara ao campo a epidemia de tifo exantemático. Mesmo assim, estimei em 5% minhas chances de sobreviver. E disse isso a eles. E lhes disse também que, no que dependesse de mim, não perderia a esperança nem desistiria de lutar, pois ninguém conhece o futuro. Nenhuma pessoa sabe o que talvez lhe ocorrerá dentro de uma hora. Não podíamos esperar novidades militares sensacionais para o dia seguinte, e ninguém melhor que nós, com longa experiência de campo de concentração, para sabê-lo. Mas muitas vezes surge de repente uma grande chance, no mínimo para um de nós. Ser destacado para um reduzido transporte destinado a um comando especial com condições de trabalho excepcionalmente favoráveis, etc. Coisas que às vezes eram o anseio e a maior felicidade do recluso. Mas não falei somente do futuro e da penumbra em que este felizmente estava envolto. Nem fiquei apenas no presente com todo o seu sofrimento, não. Falei também do passado, com todas as suas alegrias e da luz que ele ainda lançava para dentro das trevas dos nossos dias. Citei o poeta que diz: aquilo que viveste, nenhum poder do mundo tirará. Aquilo que realizamos na plenitude da nossa vida passada, na abundância de suas experiências, essa riqueza interior, nada nem ninguém nos pode tirar. Mas não só o que vivenciamos, também aquilo que fizemos, aquilo que de grandioso pensamos e o que padecemos. Tudo isso salvamos para a realidade, de uma vez por todas. Estas experiências podem pertencer ao passado. Justamente no passado ficam asseguradas para toda a eternidade. Pois o passado também é uma dimensão do ser, quem sabe, a mais segura. Finalizando, disse que a vida está repleta de oportunidades para dotá-la de sentido. Os meus companheiros mal se mexiam, estirados pelo chão. Vez por outra ouvia-se um suspiro doloroso. Dei a entender que a vida humana tem sentido sempre e em todas as circunstâncias, e que esse infinito significado da existência também abrange sofrimento, morte e aflição. Pedi àqueles pobres coitados, que há tempo me escutavam na escuridão total do barracão, que olhassem de frente para a situação em que estávamos, por mais difícil que ela fosse, e não desesperassem, mas recobrassem o ânimo, cientes de que, mesmo perdida, a nossa luta, os nossos esforços, não perderiam seu sentido e dignidade. Cada um de nós, disse-lhes eu, nestes momentos difíceis e mais ainda na hora derradeira que se aproxima para muitos de nós, se encontra sob o olhar desafiante de um amigo ou de uma mulher, de um vivente ou de um morto, ou sob o olhar de Deus. Ele espera que não o decepcionemos e que saibamos sofrer e morrer, não miseravelmente, mas com orgulho. Encerrando, falei do nosso sacrifício. Disse que ele tem sentido em todo e qualquer caso. Disse que a natureza do sacrifício implica ser ele vivido na premissa de que, neste nosso mundo, no mundo do êxito, nada se alcança com ele. Não venha ao acaso se o sacrifício é feito em prol de uma ideia política ou se trata da abnegação de uma pessoa em favor de outra. Claro, aqueles que fossem crentes no sentido religioso puderam entendê-lo com facilidade. Mencionei aquele companheiro que, no início de sua estada no campo de concentração, propusera ao céu um pacto, que o seu sofrimento e morte poupassem de uma morte atormentada a pessoa por ele tão amada. Para este homem, sofrimento e morte não eram sem sentido, mas sim foram dotados do mais profundo sentido em sua função de sacrifício. Ele não queria nem sofrer nem morrer sem um sentido. Ninguém de nós o queria.
dar a esta vida aqui e agora, naquele barracão, naquela situação praticamente sem saída, este sentido último, foi o propósito das minhas palavras. Não demorou muito e pude perceber que este propósito atingira o seu objetivo. Ao acender-se novamente a lâmpada elétrica do barracão, via chegarem-se as figuras miseráveis de meus companheiros, mancando, com lágrimas nos olhos, para agradecer-me. Mas quero confessar aqui que apenas raramente tive a força interior para abrir-me num contato tão intenso e último com meus companheiros de cruz como naquela noite. Certamente deixei de aproveitar muitas circunstâncias externas favoráveis a um contato desses. Psicologia da guarda do campo de concentração. Discutimos até aqui o choque na recepção e a psicologia da vida propriamente dita no campo de concentração. Antes de nos voltarmos à terceira fase de reações psíquicas do recluso, ou seja, a psicologia de recém-liberto do campo de concentração, queremos dedicar nossa atenção por um momento a uma questão à parte, que repetidamente é apresentada ao psicólogo de modo geral e mais particularmente àquele que vivenciou em pessoa essas coisas. A psicologia do pessoal da guarda no campo de concentração. Como é possível que pessoas de carne e osso cheguem a infligir tamanho sofrimento a outros seres humanos? Quando alguém ouve esses relatos, realmente dando-lhes crédito, e dando-se conta de que semelhantes coisas de fato são possíveis, então se pergunta como algo assim é possível psicologicamente. Para responder a essa pergunta, mesmo sem querer entrar a fundo na questão, é preciso lembrar que existem entre os guardas de um campo de concentração sádicos por excelência, no sentido estritamente clínico. Em segundo lugar, se escolhiam sádicos justamente quando se compunham pelotões de guarda excepcionalmente rigorosos. Já falamos da seleção negativa de carrascos e cúmplices, feita entre a massa dos prisioneiros para ocupar a posição de capo, o que explica por que justamente os elementos brutais e os indivíduos egoístas conseguiam sobreviver. Além dessa seleção negativa, havia ainda no campo uma seleção positiva das pessoas sádicas. Às vezes ficávamos no local da obra trabalhando no valo sob temperaturas abaixo de zero, praticamente sem agasalho, recebendo, porém, a licença de nos aquecer junto a um fogareiro portátil. Cada um por seu turno e alguns minutos a cada 2 horas. Alimentávamos esta lareira com galhos e restos de lenha. Nestas ocasiões, a alegria era geral. Mas, de vez em quando, havia um capataz ou contramestre que tinha um prazer especial em nos tirar essa alegria. E era fácil reconhecer em sua fisionomia o sádico prazer com que ele proibia tudo arbitrariamente e jogava a lareira na neve juntamente com o braseiro tão aconchegante. E quando a SS antipatizava mais fortemente com alguém, ela deixava o pobre coitado à mercê de um homem conhecido por sua devassidão e por sua especialização em torturas sádicas. Em terceiro lugar, deve ser observado que grande parte do corpo da guarda estava simplesmente insensibilizada por tantos anos de convivência com o sadismo cada vez maior no campo de concentração. Foram principalmente essas pessoas embrutecidas em sua vida emocional que rejeitaram, ao menos para si, as atitudes próprias do sadismo. Mas foi também só isto, porque naturalmente nada empreendiam contra o sadismo dos outros. Em quarto lugar, porém, deve-se lembrar ainda que mesmo entre o pessoal do corpo da guarda havia sabotadores. Quero mencionar aqui apenas o chefe do último campo de concentração em que estive e do qual fui libertado. Ele era integrante da SS. Após a libertação daquele campo, constatou-se um fato do qual somente o médico do campo, ele mesmo prisioneiro, tinha conhecimento até ali. O chefe de campo dera, em segredo, consideráveis somas de dinheiro do próprio bolso para que se pudessem arranjar medicamentos para os reclusos na farmácia do lugarejo mais próximo. Essa história ainda teve um epílogo.
Após a libertação, prisioneiros judeus esconderam esse homem da SS das tropas americanas e declararam a seu comandante que o entregariam única e exclusivamente sob a condição de não se tocar em um fio de seu cabelo sequer. O comandante das tropas americanas deu-lhes então a sua palavra de honra como oficial militar, e os prisioneiros judeus lhe apresentaram o ex-comandante do campo. O comandante das tropas reintegrou esse homem da SS em seu cargo de comandante do campo, e ele organizou então para nós coletas de gêneros alimentícios e de agasalho entre a população dos vilarejos circunvizinhos. Em contrapartida, o preposto justamente daquele campo, prisioneiro ele mesmo, foi mais brutal que todos os guardas SS do campo juntos. Batia nos prisioneiros quando, onde e como pudesse, ao passo que o chefe não levantou o punho sequer uma vez, a que eu saiba, contra qualquer de seus, entre aspas, prisioneiros. Daí se deduz uma coisa. Afirmar que alguém fazia parte da guarda do campo de concentração ou que foi prisioneiro no campo não quer dizer nada. A bondade humana pode ser encontrada em todas as pessoas, e ela se acha também naquele grupo que, à primeira vista, deveria ser sumariamente condenado. As delimitações se sobrepõem. Não podemos simplificar as coisas dizendo os prisioneiros são anjos e os guardas são demônios. Pelo contrário, contrariando o que de modo geral é sugerido pela vida no campo de concentração, ser guarda ou supervisor e ter uma atitude humana para com os prisioneiros sempre será, de certa forma, um mérito pessoal e moral. Em contrapartida, é particularmente deplorável a baixeza do prisioneiro que inflige um mal a seus próprios companheiros de dor. É claro que essa falta de caráter é mais dolorosa para os reclusos, da mesma forma como um prisioneiro, que é alvo do mais insignificante gesto humano que lhe fizer o integrante da guarda, fica profundamente comovido. Lembro-me de um dia, um capataz, não prisioneiro, furtivamente me passou um pedaço de pão. Eu sabia que ele só podia tê-lo poupado do seu desjejum. O que me abalou a ponto de derramar lágrimas não foi aquele pedaço de pão em si, e sim o afeto humano que esse homem me ofereceu naquela ocasião, a palavra e o olhar humanos que acompanharam a oferta. De tudo isso, podemos aprender que existem sobre a Terra duas raças humanas, e realmente apenas essas duas: a raça das pessoas direitas e a das pessoas torpes. Existem sobre a Terra duas raças humanas, e realmente apenas essas duas: a raça das pessoas direitas e a das pessoas torpes. E ambas as raças estão amplamente difundidas. Insinuam-se e infiltram-se em todos os grupos, e não há grupo constituído exclusivamente de pessoas decentes, e nem unicamente de pessoas torpes. Neste sentido, não existe grupo de raça pura. E assim, também havia uns e outros sujeitos decentes no corpo da guarda. Sem dúvida, a vida no campo de concentração ensejava o rompimento de um abismo nas profundezas extremas do ser humano. Não deveria surpreender-nos o fato de que essas profundezas punham a descoberto simplesmente a natureza humana, o ser humano como ele é, uma liga do bem e do mal. A ruptura que perpassa toda a existência humana e distingue bem e mal alcança mesmo as mais extremas profundezas e se revela até no fundo desse abismo aberto
pelo campo de concentração. Ficamos conhecendo o ser humano como talvez nenhuma geração antes de nós. O que é, então, um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás ereto, com uma oração nos lábios. A terceira fase, após a libertação. Voltamos-nos agora para a terceira parte da psicologia do campo de concentração, a psicologia do prisioneiro recém-liberto. Dada a natureza do assunto, a descrição da experiência de libertação já não poderá ser impessoal. Começamos por aquele ponto em nosso relato em que, após dias de mais intensa expectativa, tremulava certa manhã a bandeira branca no portão do campo. Esta altíssima tensão psíquica foi sucedida por uma distensão interior total. Quem pensa que nossa alegria foi geral está redondamente enganado. O que realmente aconteceu? A passos lentos, os companheiros se arrastam em direção ao portão do campo. Mal e mal as pernas o sustentam. Olham timidamente em volta. Cada qual encara o outro com uma pergunta nos olhos. Dão os primeiros passos temerosos para fora do campo de concentração. Desta feita, não se ouve nenhuma voz de comando. Ninguém tenta esquivar-se de um soco ou pontapé. Ah, não! Desta vez os guardas oferecem cigarros. A gente não os reconhece de saída, pois entre mentes se apressaram em vestir-se à paisana. Vamos andando devagar, seguindo pela estrada de acesso. Nossas pernas já começam a doer, ameaçando falhar em sua função. Vamos nos arrastando. Queremos ver pela primeira vez os arredores do campo de concentração, ou melhor, vê-los pela primeira vez como pessoas livres. Damos os primeiros passos em direção à natureza e entramos para a liberdade. Para a liberdade, vamos dizendo, e o repetimos várias vezes em pensamento. Mas simplesmente não se consegue apreendê-lo. Em tantos anos de sonhos e de saudades, o termo liberdade ficara muito gasto. Seu conceito perdera os contornos. Confrontado com a realidade, ele se confunde. A nova realidade ainda não consegue penetrar direito no consciente. Simplesmente não se consegue apreendê-la ainda. Chega-se a um campo. Nele se vêem flores. Toma-se conhecimento de tudo isso, mas não se chega a senti-lo. A primeira centelha de alegria salta ao se perceber um galo de vistosa cauda multicor. Mas fica nisto, nesta centelha de alegria, e ainda não se participa do mundo. A gente se senta debaixo de um castanheiro sobre um pequeno banco. Só Deus sabe a expressão do rosto naquela hora. Em todo caso, o mundo continua sem nos causar impressão. À noitinha, quando voltam a se reunir os companheiros em seu velho barracão, um chega para o outro e lhe pergunta às escondidas: diga-me uma coisa, você chegou a ficar contente hoje? E o outro responde: para ser franco, não. E fica envergonhado, porque não sabe que com todos é assim. Literalmente desaprendemos o sentimento de alegria. Será necessário aprender de novo a alegrar-se. Sob o ponto de vista psicológico, pode-se chamar de verdadeira despersonalização aquilo que os companheiros libertos experimentaram.
Tudo parece irreal e improvável. Tudo parece apenas um sonho. Ainda não se consegue acreditá-lo. Foram demais, muito demais as vezes em que o sonho nos iludiu nesses últimos anos. Quantas vezes sonhamos que viria este dia em que nos poderíamos movimentar livremente? Quantas vezes sonhamos estar chegando em casa para abraçar a esposa, saudar os amigos, sentar com eles à mesa e começar a cantar tudo aquilo, a contar tudo aquilo que se passou durante estes anos? Quantas vezes antecipamos em sonho esse dia de reencontros? E agora, realmente, teria chegado esse momento. Sempre havia 3 silvos estridentes ferindo o ouvido, dando o comando de levantar, arrancando a gente do sonho, da liberdade, e, como um mero sonho, se revelava pela enésima vez. E agora, deveríamos acreditar de uma hora para outra? Agora essa liberdade seria a realidade verdadeira? Mas é isto mesmo. Um dia. O corpo não tem tantas inibições como a alma. A partir do primeiro instante em que se lhe abre a possibilidade, ele aproveita a realidade e deita a mão nela, literalmente. A gente come a não poder mais, horas a fio, à metade da noite. Incrível o quanto se consegue comer. Um ou outro recluso liberto é convidado por agricultores amáveis nas proximidades do campo, e então ele come e toma café e solta sua língua e começa a contar coisas, horas e horas a fio. Descarrega-se a pressão que estava sobre ele durante tantos anos. A forma de contar dá a impressão de que a pessoa em questão estaria sob uma espécie de compulsão psicológica. Tanta e tamanha é a ânsia de contar, a necessidade de falar. Pude observar este fenômeno também em pessoas que, mesmo por pouco tempo, estiveram sob pressão muito grande, como, por exemplo, em interrogatórios da Gestapo. Passam-se dias, muitos dias, até que se solte não somente a língua, mas também algo dentro da gente. De repente, o sentimento abre uma brecha naquela estranha barreira repressiva que o recalcara. E então, dias após a libertação, vais andando pelo campo livre, atravessando campinas floridas rumo a um lugarejo nos arredores do campo de concentração. Cotovias se alçam para as alturas e ouves o seu canto de alegria que ressoa no alto do ar livre. Em toda a volta, não se enxerga viva alma. O que te cerca é campo aberto, a terra, o céu, o regozijo das cotovias e o espaço livre. Nada mais. Interrompes tua caminhada neste espaço livre. Paras, olhas ao redor e olhas para o alto, e te prostras de joelhos. Neste momento não sabes muito de ti mesmo, nem muito sobre o mundo. Dentro de ti apenas ouves as palavras, e sempre as mesmas palavras. Na angústia gritei para o Senhor, e Ele me respondeu no espaço livre. Quanto tempo ficaste ali ajoelhado? Quantas vezes repetiste aquelas palavras? A lembrança já não sabe dizer, mas naquele dia, naquela hora, começou a tua nova vida. Isto sabes. E é passo a passo, não de outro modo, que entras nesta nova vida. Tornas a ser homem. O alívio da tensão. O caminho que vai da alta tensão psicológica dos últimos dias no campo de concentração, o caminho de volta dessa guerra de nervos para a paz da alma, não é de forma alguma livre de empecilhos. Está enganado quem acreditar que o recém-liberto do campo de concentração dispensa qualquer assistência psicológica.
Em primeiro lugar, é preciso considerar que uma pessoa que esteve sob a incrível tensão psicológica de um campo de concentração por tempo prolongado, mesmo após a libertação, naturalmente está ameaçada por certos perigos psicológicos, justamente por causa da descompressão repentina. Estes perigos não são outra coisa, em termos de saúde mental, que o equivalente psicológico da doença do mergulhador. Assim como o trabalhador submerso corre perigo de ordem fisiológica caso abandonar repentinamente a câmara de mergulho, onde ele se encontra sob enorme pressão atmosférica, da mesma forma, a pessoa subitamente aliviada de enorme pressão psicológica poderá ser prejudicada em sua saúde espiritual e mental. Principalmente no caso de pessoas com natureza mais primitiva, podia-se observar muitas delas durante esta fase psicológica que em sua atitude psíquica continuavam vivendo sob a condição do poder e da violência. Só que, uma vez libertas, agora pensavam ser a sua vez de usar o poder e a liberdade de forma arbitrária, desenfreada e irrefletida. Para essas pessoas primitivas, nada mudou a não ser o sinal, de negativo para positivo. Se antes eram objetos do poder, da violência, da arbitrariedade e da injustiça, essas pessoas agora viravam sujeitos dentro destas mesmas categorias. Ainda não se desprenderam daquilo por que passaram. Manifestam isso em detalhes aparentemente sem importância. Por exemplo, um companheiro e eu caminhamos reto, cruzando os campos em direção à prisão da qual há pouco fomos libertados. De repente, nos vemos diante de uma lavoura recém-germinada. Automaticamente quero desviar dela. Ele, entretanto, me pega pelo braço e me impele reto em frente. Balbuciei algo de que não se deve pisar a brotadura. Aí ele se exalta. Com um olhar ameaçador, grita: "O quê? E o que fizeram conosco? Liquidaram minha mulher e meu filho na câmara de gás, isto para não falar do resto. E tu queres proibir que eu esmague uns talos de aveia?" Somente aos poucos se consegue levar estas pessoas a reencontrar a verdade tão trivial de que ninguém tem o direito de praticar injustiça, nem mesmo aquele que sofreu injustiça. Ninguém tem o direito de praticar injustiça, nem mesmo aquele que sofreu injustiça. Precisamos trabalhar no sentido de levar essas pessoas ao reencontro desta verdade, pois a inversão da mesma facilmente poderia trazer consequências piores do que a perda de alguns milhares de grãos de aveia para o agricultor desconhecido. Pois ainda vejo à minha frente aquele companheiro do nosso campo que arregaçou a manga e, com a direita em riste debaixo do meu nariz, gritou na minha cara: "Podem decepar esta mão se eu não a manchar de sangue no dia em que chegar em casa." E quero enfatizar que o homem que disse isto, em si, não era um sujeito ruim. Sempre foi, no campo de concentração e depois, o melhor dos companheiros. Além da deformação que ameaça a pessoa repentinamente liberta da pressão psicológica, ainda existem duas outras experiências fundamentais que podem colocá-la em perigo, prejudicá-la e deformá-la sob o ponto de vista caracterológico. São a amargura e a decepção da pessoa que, livre, volta à sua vida antiga. A amargura é provocada por experiências diversas nos contatos com outras pessoas no antigo ambiente de vida de quem sai do campo de concentração. Ao voltar para casa, ela constata que muitos não reagem de outra forma do que simplesmente encolhendo os ombros ou dando de si frases baratas. Em vista disto, não raro, ela é tomada de amargura, surgindo dentro de si mesma a pergunta de para que teria sofrido tudo aquilo. Não ouvindo outra coisa a não ser as costumeiras evasivas: "Nós não sabíamos de nada", ou "Nós também sofremos", ela fica se perguntando se isto é realmente tudo o que os outros lhe conseguem dizer.
Algo diferente é a experiência fundamental da decepção. Neste caso, não se trata da revolta interior contra a superficialidade e inércia do coração da outra pessoa, que faz a gente querer sumir desse mundo para não precisar ver nem ouvir mais nada. Na experiência da decepção, a pessoa se sente à mercê do destino. Durante anos a fio, a pessoa acreditou ter chegado ao ponto mais baixo possível do sofrimento, mas constata agora que de alguma forma o sofrimento não tem fundo, que aparentemente não existe o ponto baixo absoluto, e as coisas podem piorar cada vez mais, descer cada vez mais. Antes, ao tratarmos as tentativas de reerguer psicologicamente a pessoa que está no campo de concentração, dissemos que era preciso orientá-la para um alvo no futuro, lembrá-la sempre de novo que a vida estaria esperando por ela, que havia alguém esperando por ela. E depois acaba vendo um ou outro que precisa constatar que não há mais ninguém que ficasse esperando por ele. Ai daquele para quem não existe mais a razão das suas forças no campo de concentração, o ente querido. Ai daquele que experimenta, na realidade, aquele momento que sonhou 1000 vezes e o momento vem diferente, completamente diferente do que for imaginado. A pessoa pega o bonde, vai até aquela casa que por anos a fio imaginava diante de si e aperta a campainha, bem assim como tanto desejara em seus 1000 sonhos. Mas quem abre a porta, não é a pessoa que deveria abri-la. Ela jamais voltará a lhe abrir a porta. Todos no campo de concentração sabíamos e dizíamos um ao outro: não há felicidade sobre a terra capaz de compensar nosso sofrimento. Não esperávamos felicidade, não era isso que nos sustentava e conferia um sentido ao nosso sofrimento, ao nosso sacrifício e ao nosso morrer. E contudo, não estávamos preparados para a infelicidade. Esta desilusão que esperava a grande parte dos prisioneiros foi, para muitos deles, uma experiência difícil de superar. E era difícil mesmo para um psicoterapeuta enfrentá-lo no tratamento do paciente. Esta observação, no entanto, não deveria desanimar o psicoterapeuta. Ao contrário, a dificuldade deve resultar em estímulo, pois constitui desafio e tarefa. De uma forma ou de outra, para cada um dos libertos, chegará o dia em que, contemplando em retrospecto a experiência do campo de concentração, terá uma estranha sensação. Ele mesmo não conseguirá mais entender como foi capaz de suportar tudo aquilo que lhe foi exigido no campo de concentração. E se houve um dia em sua vida em que a liberdade lhe parecia um lindo sonho, virá também o dia em que toda a experiência sofrida no campo de concentração lhe parecerá um mero pesadelo. Essa experiência do libertado, porém, é coroada pelo maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer nesse mundo depois de tudo que sofreu, a não ser seu Deus.